Estão ouvindo? Tá tudo bem? Vamos em frente. Nós vamos falar então sobre o Robinson Crusoe, a ligação dele com a Revista Espírita do Kardec de 1867. E antes de mais nada, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos fazer um brevíssimo resumo do livro Robinson Crusoe, tá bom? Então é um autor inglês, chama Daniel Defoe, e foi publicado em 1719. A princípio era uma forma de folheto, de folhetins, e saía esses folhetos, essas publicações num jornal do Reino Unido. E é uma obra assim de forma epistolar. O que significa isso? Era formado por cartas e tinha um tom mais ou menos didático e de confissão. É interessante a gente saber também que o livro é bem detalhista em questões de geografia do local e de todas as ações que o Robinson passou. Bom, temos dois personagens muito importantes no livro, que é o Sexta-feira, que era um indígena, que o Crusoe fez o favor de escravizá-lo e depois torná-lo amigo, e o próprio Robinson Crusoe, tá bom? Bom, no começo da obra, o Robinson Crusoe, que é o protagonista, não é? Um jovem inglês com muita ânsia de aventura, decidiu assim embarcar numa viagem de aventura, de navio junto com um amigo. Acontece que ele se lascou todinho, porque o navio naufragou e o Robinson Crusoe foi escravizado por piratas. Bom, conseguiu fugir, usou toda a sua técnica, conseguiu fugir, mas ficou à deriva no mar por algum tempo até ser encontrado ou resgatado por portugueses que o levaram para o Brasil. Olha que legal, tem um Brasil aí. No Brasil ele acabou se tornando um fazendeiro muito rico e devido a essa possibilidade ele ficou lá por um tempo e aí ele resolveu de novo fazer uma viagem de navio porque fizeram essa proposta para ele. Só que o navio dele naufragou novamente e o Crusoe foi o único que sobreviveu. Conseguiu nadar até terra firme. Bom, ele percebeu que estava numa ilha deserta e ele apelidou essa ilha de Ilha do Desespero. Precisou tomar algumas atitudes para sobreviver e, de uma certa forma, conseguiu criar lá um rebanho de cabras, plantou um pouco de arroz, de trigo, essas coisas. Bom, em um determinado momento ele resolve explorar uma parte da ilha que ele não conhecia e ele encontrou pegadas, junto com as pegadas ali, fogueiras quentes ainda, demonstrando que existia outras pessoas na ilha. E realmente existiam, tinham canibais. Olha só que aventura, hein? Robinson Crusoe naufragou 2, 3 vezes e ainda ficou numa ilha com canibais. Bom, nessa ilha ele encontrou lá um prisioneiro, conseguiu resgatar esse prisioneiro, tirar das mãos do canibais, e ele apelidou esse senhor de Sexta-feira, porque isso aconteceu numa sexta-feira. Agora não sei como é que ele fazia a questão do calendário, o livro deve explicar um pouquinho melhor. Mas, como todo bom homem civilizado, ele aproveitou a deixa e escravizou o Sexta-feira. Isso aí que tá tocando é um cuco que tem aqui na minha casa, tá bom? Bom, finalmente aconteceu um outro problema. Alguns piratas acabaram desembarcando na ilha e o Crusoe, muito espertão, não é? Acabou aprisionando eles no navio e conseguiu retornar para a Inglaterra depois de 27 anos da ilha que ficou na Ilha do Desespero. Na Inglaterra viu que seus pais haviam falecido, casou-se com uma moça, uma senhora chamada Isabel, teve 2 filhos e viveu financeiramente muito bem, pois resgatou possibilidades do Brasil, das suas terras que no Brasil davam muitos rendimentos. Crusoe então aproveitou uma determinada ocasião, depois do falecimento da esposa, e viajou com um sobrinho para rever a Ilha do Desespero. E encontrou lá, coincidentemente, o Sexta-feira, seu amigo, e um espanhol. O espanhol também faz parte aí do contexto do livro. Além de encontrar mais 60 pessoas. Ele despediu-se da ilha e voltou e seguiu para o Brasil. Durante o percurso, seu navio foi cercado por indígenas e que atiravam flechas. Só que Sexta-feira, vendo que uma das flechas poderia atingir o Crusoe, ficou na frente dele e acabou morrendo no lugar do Robinson Crusoe. Bom, no final, o Crusoe terminou seus dias no Brasil como um fazendeiro, desfrutando de riqueza e conforto com os seus filhos morando na Inglaterra e igualmente sendo felizes por lá.
Então é o tal do final feliz, né? Ele acabou conseguindo possibilidades na Inglaterra, no Brasil, e teve lá uma felicidade, por assim dizer, de seus filhos morarem na Inglaterra e ele no Brasil, desfrutando da fazenda. Mas e o que tudo isso tem a ver com o Kardec? Acontece que o Kardec recebeu uma correspondência de um leitor que dizia que via no livro condições assim muito interessantes que eram espiritualizadas. Então o Kardec pega na Revista Espírita de 1867, em março, né, ele faz uma revisão nisso e percebe lá textos muito interessantes, muito espiritualizados. Bom, aí ele traz algumas páginas onde se encontram isso, e lá na página 161, numa das edições lá do Robson Crusoé, ele reescreve um pedacinho, um trecho, né, em que o Robson faz uma espécie de relato dizendo sobre a providência, que a providência divina mostra a sua bondade por disposições, finalidades que nós não compreendemos. Então, muitas vezes saímos dos maiores perigos por vias maravilhosas, ou seja, deposita todas as suas possibilidades, todas as suas cartas na providência divina, mostrando que em determinadas circunstâncias nós somos assim resgatados e somos ajudados por essa tal providência divina. Muito bem. Ele fala também de vozes, não é? Vozes misteriosas, obviamente vozes interiores, ainda bem que ele não está no século 20 e 21, porque senão iam categorizá-lo como um esquizofrênico, graças a Deus que não, né? E aí o Robson Crusoé diz que passa a não resistir mais a essas vozes, e ele jamais negligenciou esses avisos íntimos da providência, ao qual ele nomeia, sejam qual for a inteligência invisível que a transmitia. Claro que hoje a gente vê isso com mais reserva, mas para um livro da época era muito interessante saber tudo isso. Bom, ele tinha ouvido muitas vezes pessoas sensatas dizerem que tudo o que se conta dos fantasmas e aparições se explica pela força da imaginação e coisa e tal e coisa, só que ele, na verdade, descreve de outra forma, dizendo que eu não posso dizer se atualmente existem aparições verdadeiras ou falsas, mas não sei onde pessoas mortas moram, se estão errando pelo mundo, o que elas estão fazendo, mas ele entra nesse assunto, nesses detalhes dentro do livro. Veja que interessante, né? Então ele também julga conversar com algumas vozes, obviamente alguns espíritos, e que ele também olhava fixamente como se eles estivessem à frente dele. Interessante, né? A gente vê algumas pessoas que às vezes também têm esse tipo de iniciativa, esse tipo de atitude, e a gente considera como pessoas que estão aí lunáticas, que estão em outras condições. Bom, em seu sonho ele revela que viu lá um espanhol e um selvagem que contaram em termos tão naturais e tão enérgicos as maldades de 3 marinheiros piratas, o que realmente ficou bastante surpreendido. Foi mostrado a ele claramente por imaginação, né, segundo o que ele demonstra aqui, e ele ficou convencido de que realmente esses piratas iriam aparecer, por isso ele estava prevenido para isso. Ele, na verdade, aprisionou esses piratas, os condenou à forca, né? Eu acho que talvez para se safar aí de qualquer outro problema. Bom, e por que essa secreta comunicação dos espíritos invisíveis me tinham trazido? Porque ele não sabia explicar por que eles tinham falado isso para ele ou tinham protegido. Bom, e o final, Kardec fala na página 289, lá do livro Robson Crusoé, de uma edição que nós não sabemos qual é, que nada demonstra mais claramente a realidade de uma vida futura e de um mundo invisível que o concurso de causas secundárias com certas ideias que formamos interiormente, sem ter recebido nem dado a seu respeito nenhuma comunicação humana. Ou seja, que nós vivemos e convivemos num mundo, por assim dizer,
que interage com o mundo invisível. Então, basicamente, é isso que o Crusoe mostra, né, no seu livro, que chamou muito a atenção do Kardec, e isso fez com que o Kardec dedicasse a 2 páginas da Revista Espírita para mostrar que numa literatura que não tinha nada a ver, aparecem lá situações muito curiosas e muito interessantes. Tá certo? Muito bem. E nós estamos falando há 10 minutos.